Ao vivo, não existe segunda chance e é exatamente isso que torna o trabalho dos jornalistas tão imprevisível. Entre notícias sérias e coberturas importantes, às vezes o inesperado simplesmente acontece, seja por um susto, um erro engraçado, uma reação espontânea ou até uma situação de risco que foge completamente do controle. Em questão de segundos, profissionais treinados para manter a postura acabam protagonizando momentos únicos, que vão do constrangedor ao hilário e, claro, viralizam na internet. Alguns jornalistas acabam, até mesmo sem querer, roubando a cena e transformando transmissões comuns em episódios inesquecíveis. Prepare-se para rir, se surpreender e ver o lado mais humano de quem está por trás das câmeras. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Em 2018, a apresentadora Hayley Moore, do programa At the Races, protagonizou uma cena impressionante durante uma transmissão em um hipódromo no Reino Unido. Durante uma corrida, um cavalo derrubou o jockey logo no início e passou a correr descontrolado pela pista, representando um risco real tanto para si quanto para outras pessoas no local. Enquanto muitos se afastaram para evitar o animal em alta velocidade, Hayley tomou uma decisão rápida e extremamente corajosa e se posicionou no caminho do cavalo, conseguindo agarrar suas rédeas no momento em que ele passava. O impacto foi forte o suficiente para derrubá-la no chão, e por alguns instantes ela chegou a ser arrastada, mas mesmo assim não soltou o animal. Demonstrando muita força e controle, conseguiu finalmente pará-lo e evitar que a situação se tornasse ainda mais perigosa. O episódio ganhou grande repercussão, porque envolveu um alto nível de risco, já que um cavalo de corrida pode pesar cerca de 500 quilos e estar em alta velocidade, tornando a atitude dela algo fora do comum e inesperado, principalmente por vir de uma jornalista, que ninguém imagina ter tal habilidade. No entanto, o que muitos não sabiam é que ela tinha uma experiência prévia com cavalos, já que foi jockey amadora, o que contribuiu para que soubesse exatamente como agir naquele momento crítico. Após conter o cavalo, Hayley simplesmente se levantou e seguiu com seu trabalho, o que tornou a cena ainda mais marcante e admirada pelo público. Uma apresentadora de TV acabou dando o que falar em um episódio de seu programa, em que ousou em sua vestimenta e ficou, digamos, bem à vontade na transmissão. O programa acontecia normalmente, com a apresentadora e seu companheiro de programa recebendo convidados. Porém, em determinado momento, a apresentadora, que já chamava a atenção pela sua vestimenta considerada bem ousada, com um vestido preto cortado ao lado e com uma meia preta e usando salto, ela se levanta, junta com a convidada, e elas começam a fazer uma demonstração de dança ao vivo no meio da transmissão. E claro que a cena chama a atenção não só dos internautas, mas também dos demais participantes do programa. Para realizar a dança, ela tira o salto e depois que senta novamente, ela pede ao seu companheiro de programa ajuda para colocar novamente os saltos. E para isso, estica as pernas no colo do mesmo, em outra cena considerada ousada, e que corroborou para que todo o contexto viralizasse e chamasse a atenção na mídia. Em 2017, a jornalista Erin Burnett, conhecida na época por apresentar um programa à noite da CNN, chamou bastante atenção durante uma transmissão ao vivo, ao aparecer com o olho direito visivelmente inchado e parcialmente fechado. Durante o programa, ela tentou disfarçar o problema de forma sutil, evitando mostrar aquele lado do rosto ao olhar para baixo ou virar-se de perfil enquanto falava com os convidados, numa tentativa de não evidenciar a situação. Apesar desses esforços, o detalhe não passou despercebido pelos telespectadores, que rapidamente começaram a comentar nas redes sociais, levantando dúvidas e até especulações sobre o que teria acontecido, com alguns chegando a sugerir que ela poderia ter se machucado seriamente. O momento repercutiu bastante justamente por acontecer ao vivo e em um programa de grande audiência, fazendo com que a aparência incomum da apresentadora se tornasse um dos assuntos mais comentados daquela noite. Posteriormente, a própria Erin Burnett esclareceu a situação e explicou que estava com um forte resfriado e que, minutos antes de entrar no ar, seu olho acabou sendo afetado, causando um inchaço que chamou a atenção do público. Mesmo diante do desconforto visível, ela seguiu normalmente com a apresentação do programa, demonstrando profissionalismo ao não interromper a transmissão.
Em junho de 2023, a repórter esportiva Samantha Rivera, natural de Chicago, protagonizou um momento que rapidamente viralizou nas redes sociais, durante a cobertura do jogo 2 da final do campeonato de hóquei, em Las Vegas. Enquanto fazia uma entrada ao vivo após a partida entre o Vegas Golden Knights e o Florida Panthers, um torcedor exaltado tentou invadir o enquadramento da transmissão, provavelmente buscando aparecer na TV e atrapalhar o trabalho da jornalista. Sem perder a concentração, Rivera reagiu de forma imediata e firme. Ao perceber a aproximação do homem, ela estendeu o braço e literalmente o empurrou para fora da cena, impedindo que ele interferisse na reportagem. Tudo isso enquanto continuava falando normalmente diante das câmeras. A atitude chamou a atenção não só pela rapidez, mas também pela naturalidade com que ela lidou com a situação, mantendo profissionalismo mesmo diante de um momento inesperado. O vídeo rapidamente se espalhou pela internet e rendeu elogios de colegas e do público, muitos comparando o movimento com um típico do futebol americano, usado para afastar adversários. A própria repórter comentou depois que percebeu a presença do torcedor pelo canto do olho e reagiu instintivamente para garantir que ele não invadisse a transmissão, destacando também que situações como aquela podem ser imprevisíveis e até perigosas. Em agosto de 2022, o meteorologista Greg Dutra, da emissora ABC7 Chicago, protagonizou um momento espontâneo e extremamente divertido ao vivo que rapidamente viralizou na internet. Enquanto apresentava a previsão do tempo normalmente, ele fez um gesto com a mão em direção ao mapa exibido na tela, algo comum durante explicações, mas, sem querer, acabou tocando o monitor e percebeu que a imagem se moveu. Surpreso, ele reagiu na hora, claramente sem saber que aquela tela era sensível ao toque. A partir daí, a situação ficou ainda mais engraçada, já que, curioso e empolgado, Dutra começou a testar a funcionalidade ao vivo, descobrindo que podia dar zoom, arrastar e interagir com o mapa, enquanto seus colegas no estúdio também entravam na brincadeira. Em meio a risadas, ele chegou a comemorar, dizendo que aquele era um grande dia, visivelmente impressionado com a descoberta inesperada. Hung up just a little bit. Oh, I moved the map. I didn't know I could do that. No way. Can I zoom? Oh, man. It's a great day. O mais curioso é que o equipamento já fazia parte do estúdio há anos, mas ele nunca havia utilizado, em parte porque passou um período trabalhando remotamente durante a pandemia e não chegou a explorar esse recurso antes. O momento ganhou enorme repercussão justamente pela naturalidade da reação. Em vez de um erro constrangedor, virou uma cena leve e divertida, mostrando um lado humano e espontâneo da televisão ao vivo, algo que o público costuma adorar. Esse registro ficou muito famoso e é frequentemente lembrado como um dos momentos mais impressionantes já captados envolvendo aviação e televisão ao vivo. Em 1996, durante as gravações de um especial comemorativo sobre o lendário caça Supermarine Spitfire, relacionado ao documentário que comemorava o 60º aniversário da aeronave, ocorreu uma cena completamente fora do comum. Enquanto o apresentador Alain de Cadenet fazia a introdução do programa em um aeródromo, um piloto experiente, Ray Hanna, realizou um voo extremamente baixo com um Spitfire logo atrás dele. A manobra já havia sido planejada como parte da gravação, mas acabou sendo executada ainda mais baixa do que o previsto, o que aumentou drasticamente o impacto visual da cena. O avião passou literalmente rasante sobre o cenário, surgindo de forma repentina atrás do apresentador, que se assustou visivelmente e chegou a se abaixar instintivamente para evitar o impacto. O momento impressiona até hoje porque mostra a aeronave cruzando o espaço em altíssima velocidade a poucos metros do solo. A cena viralizou ao longo dos anos justamente por parecer quase inacreditável, já que se tratava de um dos aviões mais icônicos da história, voando perigosamente baixo durante uma gravação, criando um susto genuíno e uma reação totalmente espontânea do apresentador. Em 2015, a jornalista Christy Larson viveu um daqueles momentos raros em que quem está contando a notícia acaba se tornando a própria notícia. Durante uma transmissão ao vivo do programa matinal North Dakota Today, ela apresentava normalmente o conteúdo do dia quando foi surpreendida pela entrada inesperada de seu namorado, Jaron Conner, diretamente no estúdio. Sem entender o que estava acontecendo, ela chegou a reagir com surpresa enquanto ele se aproximava, até que, diante das câmeras, ele se ajoelhou e fez o pedido de casamento ali mesmo, ao vivo. Emocionada e visivelmente surpresa, Christy aceitou o pedido entre lágrimas, transformando o momento em uma cena espontânea e marcante que rapidamente se espalhou pela internet. Yes.
O casal já estava junto há vários anos, o que tornou tudo ainda mais significativo para quem acompanhava. A repercussão foi imediata justamente pela imprevisibilidade do momento e pela emoção genuína de um acontecimento pessoal tão importante acontecendo diante de milhares de espectadores. Uma situação de emergência chamou a atenção durante uma transmissão ao vivo e rapidamente viralizou justamente pela atitude inesperada do repórter. O jornalista Christian Piecos, da ABC7 Chicago, fazia uma entrada ao vivo pela manhã enquanto falava sobre uma onda de calor na cidade quando, no meio da frase, percebeu algo acontecendo fora do enquadramento. Sem hesitar, ele interrompeu a fala, largou o microfone e saiu correndo, deixando os apresentadores no estúdio visivelmente confusos e sem entender o que havia acontecido. Minutos depois, ao retornar à transmissão, Piecos explicou que havia testemunhado uma colisão entre um corredor e um ciclista em uma trilha bastante movimentada. O impacto foi forte e o ciclista foi arremessado por cima do guidão, chegou a quebrar o capacete e sofreu uma queda significativa. Diante disso, o repórter e sua equipe correram imediatamente até o local para verificar se a vítima estava bem e oferecer ajuda, inclusive com um kit de primeiros socorros. Felizmente, apesar do susto, o ciclista conseguiu se levantar e recusou atendimento, indicando que estava relativamente bem. Após garantir que não havia risco maior, Piecos voltou ao ar e seguiu com a reportagem normalmente, explicando também aos telespectadores o que havia ocorrido. O momento repercutiu bastante nas redes sociais e na mídia, principalmente pela atitude do repórter de priorizar ajudar alguém em perigo, mesmo estando ao vivo diante de milhares de espectadores. Muitos elogiaram sua rapidez, empatia e profissionalismo, destacando que ele soube reconhecer que, naquele instante, a vida real era mais importante do que a transmissão. Em 2014, o meteorologista Aaron Perlman, do programa Eyewitness News, protagonizou um momento inesperado e bastante divertido durante uma transmissão ao vivo, que acabou viralizando. Enquanto apresentava a previsão do tempo normalmente, ele foi surpreendido quando uma aranha caiu diretamente sobre sua cabeça, algo que não era visível de imediato para quem assistia, mas que ele sentiu na hora. A reação então foi imediata e, visivelmente assustado, Perlman interrompeu brevemente sua apresentação, começou a se mexer e tentou afastar o animal enquanto expressava seu desconforto ao vivo, chegando a comentar que não gostava de aranhas. Sorry, there was a spider that fell. Oh. Take it easy, Perlman. Take it easy. I hate spiders, man. Just especially when you're bald, you feel them crawling on your head. Mesmo nervoso, ele conseguiu manter o bom humor, riu da situação e continuou a previsão do tempo, ainda que um pouco inquieto após o susto. O momento repercutiu justamente por sua reação totalmente espontânea. Um apresentador do jornal The Real News acabou viralizando na internet por um momento bem cômico e constrangedor ao vivo. Na transmissão, o apresentador acabou se tornando o centro das atenções ao tentar ler nomes de clubes chineses durante a transmissão. Enquanto narrava ou comentava sobre as equipes, ele claramente teve dificuldade com a pronúncia dos nomes, algo compreensível, já que muitos termos do mandarim são desafiadores para falantes ocidentais. O problema é que, ao perceber os próprios erros, ele não conseguiu segurar o riso e começou a rir de si mesmo ao vivo, repetindo algumas palavras de forma ainda mais confusa. Isso gerou um efeito em cadeia, já que, quanto mais ele tentava corrigir, mais engraçado ficava, tornando o momento ainda mais caótico e espontâneo. Diferente de erros técnicos ou falhas graves, foi um momento leve e cômico e por isso viralizou. O apresentador simplesmente não conseguiu manter a compostura diante da situação, o que corroborou ainda mais o fato de que o conteúdo rodasse o mundo. Uma repórter do Daily 10 viralizou na internet ao aparecer em uma reportagem inusitada que chamou a atenção. No programa, uma das repórteres participou de uma matéria especial em que decidiu aprender a surfar, saindo completamente da zona de conforto para viver a experiência na prática diante das câmeras. Durante a reportagem, ela recebe instruções de um professor, que começa ensinando os fundamentos básicos ainda na areia, como a posição correta do corpo, o equilíbrio sobre a prancha e o movimento de levantar, etapa essencial para conseguir ficar em pé na água. A cena chama a atenção porque, mesmo fora do mar, ela já demonstra certa dificuldade em manter o equilíbrio e coordenar os movimentos, o que gera um contraste divertido com a seriedade da explicação do instrutor.
A repórter se esforça para acertar, ri de si mesma e encara o desafio com bom humor, algo que aproxima o público e torna a situação mais leve e divertida. Quando finalmente tenta aplicar o que aprendeu, a dificuldade em se manter estável e as tentativas repetidas acabam rendendo cenas espontâneas e carismáticas, principalmente por se tratar de uma repórter que já era muito querida pelo público. A apresentadora australiana Danica Mason, da emissora Channel 9, virou assunto nas redes sociais após um momento em comum durante uma transmissão ao vivo dos Jogos Olímpicos de Inverno. Enquanto fazia sua participação ao vivo diretamente da Itália, ela começou a apresentar dificuldades para se expressar, gaguejando e arrastando algumas palavras, além de perder momentaneamente a linha de raciocínio em certos trechos da fala. O momento rapidamente viralizou porque a situação parecia fora do padrão de uma transmissão profissional, levando muitos telespectadores a especularem sobre o que poderia estar acontecendo, com alguns chegando a sugerir que ela poderia estar sob efeito de álcool. De fato, pouco tempo depois, a própria Danica Mason veio a público esclarecer o ocorrido e admitiu que havia consumido bebida alcoólica antes de entrar no ar e que julgou mal a situação, assumindo total responsabilidade pelo episódio. The price of coffee over here is actually fine. It's more the price of coffee in the US that we are going to have to get used to. Além disso, ela explicou que outros fatores também contribuíram para o desempenho incomum, como o frio intenso, a altitude do local e o fato de não ter se alimentado adequadamente antes da transmissão. Mesmo assim, fez questão de pedir desculpas ao público, afirmando que aquilo não representava o padrão profissional que costuma manter. Durante a cobertura do furacão Irma em 2017, a repórter Sarah Sidner, da CNN, protagonizou uma cena extremamente tensa e impressionante ao vivo em Daytona Beach, na Flórida. Enquanto fazia sua entrada, os ventos estavam tão fortes e violentos que ela mal conseguia se manter em pé, sendo constantemente empurrada pela força da tempestade. Em meio à transmissão, Sidner precisou literalmente se segurar em uma estrutura de concreto, uma espécie de barreira, para não ser derrubada, chegando a se abrigar atrás dela enquanto continuava falando. Ela mesma relatou ao vivo a dificuldade, explicando que o vento batia com tanta intensidade em seu rosto que era difícil até conseguir falar com clareza. A situação era tão extrema que, segundo relatos da própria cobertura, as rajadas chegaram a ser fortes o suficiente para quase derrubar a equipe, evidenciando o nível de perigo enfrentado ali. Mesmo assim, ela seguiu firme, demonstrando na prática a força do furacão para quem assistia. Enquanto alguns elogiaram sua coragem e dedicação, outros também levantaram debate sobre os riscos enfrentados por jornalistas em coberturas desse tipo. De qualquer forma, a cena se tornou um dos registros mais marcantes da cobertura do furacão Irma, mostrando de forma real o impacto brutal da natureza ao vivo. Um apresentador de TV australiano foi atacado por um caranguejo ao vivo, o que obviamente se tornou viral e começou a se espalhar na internet na época, sendo lembrado até os dias de hoje. Durante uma transmissão de TV na Austrália, o apresentador participava de um quadro descontraído, segurando um caranguejo aparentemente de forma tranquila, enquanto conversava com uma entrevistada e mostrava o animal para o público. Tudo parecia sob controle até que, de forma repentina, o caranguejo se moveu e prendeu uma de suas garras no dedo do apresentador. A reação foi imediata, ele começou a gritar de dor e soltar uma sequência de palavrões ao vivo, completamente surpreso com a força do animal. O momento rapidamente saiu do tom leve para um pequeno caos, com o apresentador tentando se soltar enquanto outras pessoas ao redor corriam para ajudá-lo. Mesmo com a ajuda, não foi algo simples de resolver, já que caranguejos podem fechar suas pinças com bastante força e mantê-las presas por alguns instantes. No fim, ele conseguiu se livrar do animal sem ferimentos graves e, já mais calmo, levou tudo na esportiva, rindo da própria situação depois do susto. Esse momento virou um verdadeiro clássico da televisão ao vivo, justamente pelo apresentador mostrar que seria impossível de controlar o tom cômico da reportagem em questão. Em 2014, durante uma edição do jornal da WPSD Local 6, o apresentador Robert Bradfield tentou ler uma matéria aparentemente comum sobre um porquinho muito especial chamado Chris P. Bacon, que nasceu com uma deficiência nas patas traseiras e utilizava uma espécie de cadeira de rodas para se locomover. A reportagem em si era inspiradora, contando a história de superação do animal
animal que havia sido salvo por um veterinário e acabou se tornando um símbolo de inclusão e motivação. No entanto, tudo saiu do controle no exato momento em que o apresentador leu o nome do porco ao vivo. Ao perceber o trocadilho com Crispy Bacon, que em tradução significa bacon crocante, ele simplesmente não conseguiu segurar o riso. Oh my God. A partir daí, a situação virou um efeito dominó. Quanto mais ele tentava continuar a leitura, mais ria, chegando ao ponto de perder completamente a compostura, ficar sem fôlego e até cogitar passar a matéria para outro colega. Em alguns momentos, ele mal conseguia falar, tomado por uma crise de riso incontrolável diante das câmeras. Apesar do tom cômico, a história por trás do porquinho também ajudou a tornar o caso ainda mais marcante, já que Crispy Bacon acabou conquistando o público não só pelo nome engraçado, mas também por sua trajetória inspiradora, equilibrando perfeitamente humor e emoção em um único momento viral. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.